O Mota refletia sobre os assuntos importantes da Venezuela. Nós estamos com imagens ao vivo de Caracas, coletiva de imprensa com Nicolás Maduro atendendo jornalistas de várias localidades do mundo. Enfim, a nossa produção, inclusive, monitorando as respostas de Nicolás Maduro para os jornalistas nessa conferência de imprensa. Inclusive, há pouco, a nossa produção destacou que ele tratou da questão que envolvia aquela fala dele que reverberou em todo mundo, quando ele disse que se ele não fosse reeleito, se o Nicolás Maduro não ganhasse as eleições de domingo, a Venezuela poderia ter uma guerra civil e também um banho de sangue. Enfim, um jornalista questionou Nicolás Maduro sobre essa declaração. Daí agora, com o resultado proclamado na segunda-feira e reforçado pelo CNN no dia de hoje, ele disse o seguinte: sim, nós evitamos um banho de sangue. Eu disse que teria um banho de sangue, vocês se lembram, mas como nós ganhamos, nós não tivemos um banho de sangue e não teremos porque eu saí vencedor. Ou seja, reforçando aquela ideia de que somente ele pode ser o salvador da pátria. Caso ele não saísse vencedor, aí sim aconteceria um banho de sangue, um derramamento de sangue. E os jornalistas seguem fazendo os questionamentos, as perguntas, a gente segue monitorando também qualquer declaração importante, a gente vai destacar com os nossos comentaristas, a gente segue com as imagens ao vivo. Eu vou só chamar o Cristiano Beraldo, porque essa frase, né, Beraldo, repercutiu muito. Deixa eu destacar a tarja de manchete, de crédito, destacando inclusive a jornalista da Bloomberg dos Estados Unidos, a Fabiola Flores Zerpa, fazendo um questionamento para o Nicolás Maduro, que concede essa conferência de imprensa para os veículos nacionais e internacionais no Palácio Presidencial, Palácio Miraflores. Beraldo, Nicolás Maduro quase que oferecendo um presente, né? Enaltecendo a sua fala, inclusive o fato de ter vencido. Agora a população está livre de um banho de sangue porque ele foi o vencedor, claro, com o CNE dele, né? É impressionante a gente ver Nicolás Maduro, né, como ele se comporta diante de coisas extremamente sérias que estão acontecendo. O mundo, não é sério, Estados Unidos, Europa, vários países, inclusive da América do Sul, questionando o resultado das eleições, exigindo transparência, não é nem questionando, exigindo transparência, que ele apresente os dados oficiais, né, legítimos, dessa apuração de votos. E o que ele faz? Ele expulsa diplomatas e faz essa entrevista coletiva aonde vai dando respostas absolutamente desconexas com a realidade, né? Reafirmando a sua posição de vencedor legítimo das eleições e tal, e numa posição aonde ele fala o que bem entende. E todos que estão ali, inclusive os jornalistas, sabem que pode haver consequências extremamente sérias se não andarem por cima de uma determinada linha. Não há nenhuma disposição ao contraditório, não há nenhuma disposição ao embate. Olha o que ele está fazendo com seus opositores, olha o que ele está fazendo com as pessoas que se manifestaram contrários a ele. Estão pegando muitos anos de cadeia. O que impede que ele faça a mesma coisa com um jornalista, por exemplo? Ah, mas aí vai ter uma repercussão muito grande. E ele está ligando para isso? Ele já não tem mais limites, ele está ali numa busca pela sua sobrevivência. E eu não estou falando sobrevivência de poder, sobrevivência de vida mesmo. Porque ele sabe que se sair dessa estrutura que o mantém, a chance dele ser assassinado pelos próprios comparsas, pelos próprios companheiros de quadrilha que não querem que ele abra a boca, essa chance existe e ela é muito grande. Eles estão numa posição de tudo ou nada. E quando você está nessa posição de tudo ou nada, as referências são completamente diferentes das nossas, que estamos aqui tentando fazer uma análise que contemple a cabeça com uma mentalidade que a gente, no fundo, desconhece, porque acho que nenhum de nós aqui passamos por nem perto de uma situação que esse tipo de gente se coloca. Então,
realmente acho lamentável que ainda tem espaço para esse tipo de manifestação de Nicolás Maduro. Segue a coletiva de imprensa no Palácio Miraflores, Palácio Presidencial. Nicolás Maduro atendendo aos jornalistas que foram previamente autorizados para fazerem as perguntas destinadas a ele sobre, claro, o processo eleitoral e também outras questões que envolvem a Venezuela neste momento. A jornalista perguntou há pouco sobre os questionamentos de Brasil e Colômbia, que mencionaram a necessidade de apresentação das atas eleitorais, e ainda ela fez um questionamento sobre a questão que envolve a produção petrolífera na Venezuela. Só que antes, inclusive, vou passar para o Luiz Felipe Dávila, Nicolás Maduro, né, Dávila, voltando a destacar aquela frase que repercutiu demais, reverberou muito nos veículos de comunicação pelo mundo, ele ameaçando um banho de sangue, uma guerra civil na Venezuela, caso não saísse vitorioso do pleito eleitoral. E agora, quase como uma justificativa e tranquilizando a população, dizendo, bom, eu fui o vencedor, não teremos um banho de sangue, evitamos um derramamento de sangue. Dávila. Depende de que lado da cerca você está. Se está na oposição, é isso aí, o escritório é atacado, o líder é sequestrado, 1.200 pessoas foram presas. Este é o lado de quem se opõe a Maduro. Portanto, continua o Estado ditatorial cumprindo a sua função. Agora, veja só, por que Maduro está nesta coletiva de imprensa? De novo, estes jornalistas, ao participar desta farsa, desta coletiva, ajudam a legitimar o poder de Maduro. Porque ali parece que é uma conferência de grandes jornalistas estrangeiros questionando o presidente legítimo da Venezuela, quando não é. Esta é a hora do mundo se unir em torno da democracia, da liberdade de Maria Corina Machado e de Edmundo Gonzalez. Não é hora de prestar serviço nesse teatro da farsa de Maduro. Os jornalistas deveriam deixar a Venezuela. Os chanceleres de Brasil, Colômbia e México não deveriam participar de nenhuma atitude que legitime o mandato de Maduro. Este é o ponto fundamental. É hora de união em torno da força da democracia e não legitimar um ditador participando, seja de coletiva de imprensa ou seja de conversas diplomáticas. Se o mundo não levar isso a sério, nós vamos ter um problema seríssimo na Venezuela. E aí, Caniato, eu me lembro muito do que ocorreu na Europa, quando a Rússia de Putin, que é outro ditador, tomou um pedaço da Geórgia, depois tomou um pedaço da Ucrânia e o mundo cruzou os braços. É por isso que ele acabou invadindo a Ucrânia. Esse é o ponto. O ponto é quando o mundo cruza os braços, os ditadores andam e aí fazem todas as barbaridades que eles querem fazer, porque ninguém faz nada. É isso. Se não criar uma resistência internacional, não tem como salvar a democracia na Venezuela. E aí nós vamos debitar isto, sim, não só ao ditador Maduro, mas a omissão da comunidade internacional. Não podemos repetir o erro que ocorreu na Europa há pouco tempo e que permitiu o outro ditador, que é Putin, a invadir e começar uma guerra na Europa. Aliás, a primeira guerra na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Horário local de Caracas, 1 hora para trás do horário de Brasília, agora 19h24. Horário de Brasília, lá 18h24. Na imagem, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, um take ao vivo da sala de imprensa do Palácio Miraflores, vários jornalistas venezuelanos e também de outras localidades do mundo questionando Nicolás Maduro sobre o processo eleitoral. Agora, delegado Palumbo, faltou o seu comentário, né, sobre essa frase contundente de Nicolás Maduro se vangloriando de ter vencido o pleito eleitoral, pleito, claro, comandado pelo CNE subordinado a ele, e dizendo que o país conseguiu evitar um banho de sangue com a vitória dele, delegado. É um cara de pau, né? Eu tenho a impressão que esse homem aí pensa que é Deus. A diferença de Deus e ele é que Deus sabe que não é Maduro. Ele está acima do bem e do mal, pelo menos ele se coloca nessa posição. Está agindo como um faraó.
essa entrevista dele aí é um grande teatro, porque todo mundo sabe que ele perdeu. Eu fico imaginando o povo na década de 50, 60, 70, quando a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo. Caracas tinha prédios altos, avenidas largas, era um lugar maravilhoso. E aí eles destroem tudo isso e fica com a cara de pau. Que povo, em sã consciência, vai votar neste cidadão? Não é possível que o nosso governo vai ficar omisso. Aliás, nós temos que falar dos presos. 1.200 presos. E nós sabemos que o nosso governo é extremamente complacente com a criminalidade. Haja vista que até vetou a saidinha e depois foi derrubada pelo Congresso. O seu ministro se vangloria de que 50% dos presos saem na audiência de custódia. E agora a gente vê esse silêncio. Por que estão calados? Ali são pessoas inocentes que sequer deveriam estar presas. E há relatos, de afrontas aos direitos humanos. Não sabe para onde foi levado, sequestrados, pessoas ameaçadas e o governo simplesmente calado. Pois é, há pouco, inclusive, jornalistas questionaram sobre a percepção de Nicolás Maduro para a oposição do país. Ele criticou muito Edmundo Gonzalez, candidato da oposição, que apontado por muitos como o vitorioso, também chamou a oposição, todo o movimento oposicionista de extrema-direita, com muitas características do fascismo, e aí um outro questionamento sobre as muitas pressões que ele recebe de vários países do mundo, mas também internamente, um processo de apuração, avaliação, inclusive de órgãos da justiça, do Poder Judiciário. Ele disse o seguinte, que ele e o governo, todos que fazem parte do governo, estão com a consciência tranquila, à disposição das autoridades, à disposição da justiça para responder qualquer questionamento em relação ao pleito eleitoral. Mota, chama atenção, quando Nicolás Maduro diz que está com a consciência tranquila, à disposição da justiça para responder a qualquer tipo de questionamento sobre o processo eleitoral. Mas espera aí, todos estão subordinados a ele? É um exemplo da não separação de poderes. O Maduro é o Estado venezuelano. O Estado é Maduro. Não há nenhuma saída para um dilema desses que não envolva a saída de cena do Maduro. E eu concordo, não me lembro qual foi dos meus colegas que disse, que isso aí que nós estamos vendo é uma pantomima, isso é uma palhaçada, é uma brincadeira que está sendo feita. E eu me surpreendo de haver jornalistas que se submetem a isso, porque a gente não pode deixar de lembrar isso. Até hoje, há uma parte da mídia que passa pano é pouco, Há uma parte da mídia que trabalha ativamente na criação de narrativas para justificar, explicar, apoiar o comportamento de Nicolás Maduro. Foi uma parte da mídia que, quando viu a catástrofe final da Venezuela, passou a sugerir que, na verdade, o regime venezuelano é de direita. Chamaram o Maduro de bolsonarista. É curioso, porque eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro não recebeu nenhum telefonema com pedido de ajuda de Maduro. O telefonema que Maduro quer receber é outro telefonema. Mas como é possível que pessoas cuja responsabilidade é informar, cuja responsabilidade é levar a verdade, e essa é uma responsabilidade muito grande, muito séria, porque ela envolve vidas humanas. Neste momento em que nós estamos aqui assistindo esta pantomima, esse sujeito que geralmente está fantasiado com uma roupa meio carnavalesca, agora resolveu botar um terno. Neste momento, meus amigos, há pessoas na Venezuela temendo por suas vidas. Há pessoas jogadas em cárceres que a gente não sabe onde estão. Talvez há pessoas que estejam sendo submetidas a torturas. Pessoas foram mortas. Milhões de pessoas tiveram que abandonar o seu país, deixar tudo para trás, e o responsável está aqui na tela, do meu lado.
como é possível que profissionais que têm a responsabilidade de explicar para as pessoas o que está acontecendo fujam dessa responsabilidade nesse momento. Nicolás Maduro é um ditador. As eleições, nesse momento, são o menor problema da Venezuela. Nicolás Maduro está violando direitos humanos básicos para ficar no poder. É isso que está acontecendo. Qualquer um que passe pano, qualquer um que crie uma narrativa para tentar explicar, justificar ou amenizar isso, é cúmplice dele. Na imagem a gente observa Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, falando neste momento com os jornalistas. Agora, eu quero só chamar a atenção, a última resposta de Nicolás Maduro, a gente tem uma frase importante, ele questionado pelos jornalistas sobre a sessão que ratificou a decisão das urnas, claro, sob a ótica de Nicolás Maduro e também os órgãos controlados por ele, viu, Cristiano Beraldo? Segundo Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez não foi à sessão hoje no CNE ou no Superior Tribunal da Venezuela, porque ele sabia que não tem nada de errado. Ou seja, Gonzalez não foi porque sabia que não tinha nada de errado. Segundo Maduro, essa é a verdade. Ele quer respeito ao direito à independência e também à soberania do país. Beraldo. Olha, Caniato, eu fico realmente refletindo sobre esse palanque que é dado a Nicolás Maduro para falar esses devaneios que ele está falando. Quer dizer, qual é o sentido? Eu entendo, óbvio, o trabalho do jornalista, sobretudo, é ir atrás da notícia, é ouvir o contraditório, é cobrir os absurdos que são ditos e tal. Mas, claramente, aquela cena ali é uma cena montada para usar prestígio de veículos internacionais e dos próprios jornalistas que estão fazendo o seu trabalho para dar uma legitimidade que não existe a uma pessoa criminosa, que é Nicolás Maduro. E aí, quando essas pessoas estão ali e ouvem ele falar mentiras e estão numa situação, de novo, estão numa situação ali, esses jornalistas, em que eles não podem retrucar, eles não podem falar livremente, eles não podem rebater, eles estão ali numa posição de serem subservientes a esse sanguinário, essa figura absolutamente desprezível, que é Nicolás Maduro. E agora ele vai falando essas coisas com um ar de superioridade, como se ele estivesse correto, atribuindo a Edmundo Gonzalez uma conduta que é inexistente. Ele não teve, em nenhum momento, nada do que ele fez foi no sentido de dar credibilidade ao processo eleitoral que ocorreu na Venezuela no último domingo. Então, sinceramente, eu acho que nesses momentos, onde esse tipo de atitude tem consequências bastante efetivas na vida de milhões de pessoas, eu acho que é preciso ter atitude. E a atitude que eu teria era de não dar visibilidade, não dar palco, de ficar ali fazendo perguntas que são respondidas com mentiras, como a gente está vendo, e você simplesmente fica ali servindo de trampolim para esse picareta internacional que é Nicolás Maduro. Realmente uma situação que eu vejo de forma bastante lamentável o que está ocorrendo ali. Bom, Nicolás Maduro e sua administração, eles organizaram uma coletiva de imprensa para transmitir alguns elementos para os jornalistas para justificar a sua tese e sua teoria de que o processo eleitoral foi transparente, respeitou o que manda a legislação. Agora, chama a atenção que o presidente da Assembleia Nacional, ele começou a exibir algumas postagens de Edmundo Gonzalez nas redes sociais, inclusive apresentando algumas atas para comprovar a tese de que as eleições foram fraudadas. E aí, o presidente da Assembleia Nacional também exibiu um documento que indica que o domínio de um site que seria utilizado pela oposição para comprovar
a fraude eleitoral, inclusive com documentos. Esse domínio do site teria sido comprado 24 horas antes do anúncio, ou seja, o site não existia e aí eles compraram de última hora um domínio, conseguiram organizar um site na internet para fazer as publicações dessas informações. Segundo eles, há indícios de fraude, ilegalidade, por aí vai, e ele tem apresentado algumas informações nesse sentido. A nossa produção segue acompanhando. Aí tem um mapa eleitoral que foi publicado, enfim, todas as informações que eles estão compartilhando com os jornalistas nessa coletiva de imprensa. Você, Dávila, queria também te ouvir em relação às últimas falas de Nicolás Maduro, os destaques que nós estamos trazendo, enfim. Ele se diz muito tranquilo, inclusive com a consciência limpa e totalmente à disposição da justiça e das autoridades da Venezuela para comprovar que o processo eleitoral foi transparente e que Edmundo Gonzalez não compareceu à sessão de hoje à tarde, porque, segundo ele, o Gonzalez tem certeza de que não houve nada de errado. Caniato, esta farsa da coletiva de imprensa, como eu ressaltei aqui no comentário passado, mostra a comunidade internacional de alguma forma legitimando a fraude eleitoral. E esse é outro farsante, é o presidente da Assembleia Legislativa, que é outro comparsa de Maduro nessa história. Ou seja, veja só o que esses jornalistas estão fazendo. Ali servindo de palco para uma farsa que ali não vai sair verdade nunca dessas coletivas de imprensa. Portanto, quando o jornalismo não busca a verdade, ele não deve fazer parte da farsa, porque aí é o que nós chamamos de jornalismo militante, não é o jornalismo sério e nem o jornalismo independente. Por isso, é hora desses jornalistas fazerem as malas, deixarem a Venezuela para que Maduro não os utilizem como uma ferramenta de legitimar o seu mando que foi usurpado por uma eleição totalmente fraudulenta. Se nós não agirmos dessa forma, de acordo com as nossas convicções, valores, a busca da verdade, então nós vamos entrar num caminho muito perigoso, onde a imoralidade, a ditadura vão continuar prevalecendo na Venezuela. E isso não é o que a maioria do povo venezuelano quer, como demonstrou claramente nessas eleições de domingo passado. Pois é, nessa coletiva de imprensa nós observamos o staff de Nicolás Maduro apresentando vários recortes e prints da internet, também reportagens, entrevistas para expor a oposição, Maria Corina Machado e também Edmundo Gonzalez, no intuito de reforçar a tese de Nicolás Maduro de que trata-se de uma grande farsa, quando a oposição defende que o processo eleitoral foi fraudado. Você, delegado Palum, para a gente fechar essa sessão, daqui a pouco eu vou trazer outros destaques dessa coletiva de imprensa. Sua reflexão sobre essas últimas informações, por favor. É um grande teatro, né, que ele faz ali com um jornalista. Eu concordo com o Beraldo, com o Dávila, com o Mota. Né? Eu creio que os jornalistas teriam que se retirar e não dar palanque para esse fascínora ditador, porque é o que ele quer. Ele vai lá e mente, ele é mitomano. Mitomano é aquele que acredita na própria mentira, que sai espalhando isso como se fosse verdade. Ele é mitomano. Quando ele acusa Maria Corina de fascista, em nenhum momento ela pediu o uso de forças. Em nenhum momento ela pediu para invadir lá, matar ou prender Maduro. Muito pelo contrário, ela está querendo a conciliação, que ele saia tranquilamente, como deveria fazer logo após o resultado que ele fraudou. É tão evidente que ele fraudou porque ele não entrega as atas. Se ele tivesse ganhado, mas com certeza absoluta, ele entregaria essas atas. Mas assim ele não faz. Por quê? Porque ele não quer perder o poder, porque ele se acha um faraó, porque ele se acha acima do bem e do mal. E a situação lá vai piorar muito, porque o povo não está mais aguentando e cada vez mais manifestantes se juntam aos opositores desse ditador Maduro. A gente segue acompanhando essa coletiva. Qualquer destaque importante a gente vai trazer para comentar e refletir com os nossos comentaristas. Tem só